que não é somente a audiência, mas é a influência. Ou seja, o conteúdo que realmente impacta, Isso. não é, B? O conteúdo que realmente pode mudar a história de alguém. E não necessariamente um conteúdo que só vai apenas me divulgar. Isso. Lógico, nós precisamos da audiência, mas a audiência sem influência, ela não vale. Fala, dentista! Você que está aqui em mais um episódio do podcast do PV. Hoje um dia muito especial para você que é empreendedor, porque eu resolvi trazer alguém da minha equipe, alguém que trabalha conosco, alguém do time e que me corrige o tempo todo. Ela já esteve aqui me entrevistando, só que eu falei, Bianca, você vai bater bola comigo lá no podcast, nós vamos trocar ideias, porque o dentista que frequenta as minhas mentorias de influência, o dentista que troca ideia comigo, o dentista que vem falar, PV, cara, eu quero dicas de post, eu quero dica de posicionamento, eu quero dica de linha editorial, como é que você faz, qual a sua rotina? Eu falei, calma, existe uma profissão chamada social media que vai preparar você, que vai trazer para você, dentista, aquilo que você nunca esperava enxergar, porque não nos ensinaram isso. Não nos ensinaram a necessidade de um posicionamento correto no mercado digital. Não nos ensinaram como eu devo me comunicar no mundo digital. A comunicação no palco é diferente da comunicação numa sala de aula, que é diferente da comunicação no mocho, que é diferente da comunicação no escritório, que é totalmente diferente da comunicação no mundo digital. Então, Bianca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Agora como minha entrevistada. Eita. Que legal. Bianca, Vamos lá, né? a vida de um social media. O que te levou a tomar a decisão? Por que você segue essa carreira? Dá para ver que seu olho brilha quando você está à frente do processo. Tipo, o que você teve que fazer? Como que você construiu o seu mindset para isso? Teve que fazer um curso, uma pós? Me conta. A vida de uma social media e você pode direcionar para uma social media que dedica no mundo da saúde, com profissionais da odontologia. Então, eu me tornei social media antes desse termo existir, na verdade, né? Eu fiz jornalismo pela Faculdade Federal aqui de Uberlândia. Eu decidi que eu queria jornalismo, eu estava na 5ª série. Porque eu queria contar histórias e aparecer na televisão. E aí, na faculdade, eu tive meu primeiro choque de realidade da vida adulta, porque eu tive a matéria de telejornalismo e eu odiei. Não foi nada do que eu esperava. E aí, meio que meu mundo caiu, né? O que eu vou fazer agora? Porque eu decidi na 5ª série que eu queria esse curso. Estudei muito para conseguir, né, passar na faculdade e cheguei aqui, o que eu queria não era o que eu imaginava que seria. Ou seja, teoria com a prática completamente diferente. Mas aí eu me encontrei, né, na comunicação empresarial. Eu comecei por aí, né? Foi uma disciplina que eu gostei muito, tanto que o meu TCC foi já em branding, né? Então eu já mudei rapidamente. Eu acho que a minha vantagem foi entender a necessidade dessa recuperação rápida. Eu me frustrei, mas tá bom, então eu preciso resolver. Eu ainda gosto dessa profissão, eu consigo contar histórias de uma forma diferente estando nos bastidores, né? E a partir daí eu comecei a gerenciar páginas no Facebook. Então, olha só. No Facebook que começou a minha trajetória, né? Já lá na faculdade eu trabalhei na divisão de formação docente uma época, então eu coordenava essa parte de comunicação com eles lá também, com uma amiga minha de sala, e foi a primeira página que eu gerenciei, foi a página deles lá na faculdade ainda. E de lá para cá, né, são uns bons anos, que eu não vou mensurar para não contar um pouco a minha idade, mas de lá para cá eu fiz uma especialização em mídias digitais, porque é muito diferente, né, esse conceito da comunicação para empresas, uma comunicação que é interna, nos meios de comunicação que a gente tinha antes, para o que o social media evoluiu, né? Só um detalhe, especialização em mídias digitais é uma pós-graduação lato sensu? Ela é registrada? Ela tem... Sim, eu fiz pela PUC. Olha, que legal. Foi. Estratégias para mídias digitais. E a partir daí eu entendi que eu precisava mudar um pouco o foco desse inbound marketing, que é o que a gente chama, né, da comunicação para empresas, no contexto da empresa, no contexto das mídias que a gente tinha disponível antes. E aí eu fui procurar entender como que funcionava a comunicação específica para o Instagram, né, para essas mídias que nós temos hoje. Então, assim, desde essa época, já são 5 anos, né, estudando
E uma coisa que eu me identifico muito, né, com o seu público, com o nicho, né, da odontologia, é que a gente nunca pode parar de estudar. Né? Exato. Esse é o diferencial do mercado, que inclusive social media a gente considera como uma área, não é necessariamente uma profissão. Okay. Dentro do nicho de social media a gente tem vários cargos, várias funções, né? As pessoas usam o termo para simplificar, mas em geral, né, a gente chama é uma grande área, porque tem pessoas que vão focar só em copy, tem pessoas que vão focar só na estratégia, tem pessoas que vão focar só na execução, no gerenciamento, na análise dos números, dos dados, por exemplo. Alguns profissionais acabam juntando tudo isso numa função só, mas a maioria dos casos que a gente vê de profissionais bem-sucedidos são aqueles que conseguem multiplicar isso, né? Realmente acabar virando meio que uma agência, que eu sei que é um tópico sensível que a gente vai tocar daqui a pouco. Então, a social media seria uma grande área, né? Quando a gente fala de redes sociais, que o ideal, né? Um mundo ideal seria que cada parte do processo tivesse um profissional específico para trabalhar nisso. Ou seja, alguém responsável por copy, alguém responsável por criar, alguém responsável por pensar, alguém responsável por operacionalizar. Tipo, vou pegar e vou assumir o seu Instagram e vou te ajudar a evoluir seus números na rede, por exemplo. Exatamente. E aí eu acabei ficando no nicho da odontologia porque eu acredito muito nessa questão do propósito, né? A comunicação, ela tem principalmente nas redes sociais, ela tem um poder muito grande. E eu queria trabalhar com algo que tivesse significado. Para mim, não era suficiente só ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro com algo que eu me orgulhasse do que eu estava fazendo. E aí eu encontrei 2 pessoas meio doidas que me aceitaram junto com eles, assim, sabe? Alguém chamado Adriana Alessandra. Que quiseram muito, né? Que eu trabalhasse com eles. E juntos a gente tem feito muitas coisas legais nesse sentido, né? Trabalhar com movimentos que realmente trazem uma transformação, que vão além, né? O conteúdo que a gente posta, ele tem um poder muito grande de transformação. E é disso que eu gosto. E é aí que eu me identifiquei, porque quando nós começamos a trabalhar, eu vi que você deixou claro para mim aquilo que eu mais desejava e que a gente mais queria, que não é somente a audiência, mas é a influência. Ou seja, o conteúdo que realmente impacta, não é B. O conteúdo que realmente pode mudar a história de alguém. E não necessariamente um conteúdo que só vai apenas me divulgar. Lógico, nós precisamos da audiência, mas a audiência sem influência, ela não vale. Tá, ok. Se eu fosse analisar o perfil da Bianca, que trabalha com as mídias sociais do nosso projeto, da comunidade Dentista Pro, passa tudo por você, passa por você desde a gestão da captação do material do Dentista Pro Experience, que vai acontecer agora em janeiro, o antigo MEPB, a gestão do meu Instagram, a linha editorial. Você faz muito mais do que uma função apenas nesse projeto. Sim. Agora vamos imaginar, Bianca, porque quem está escutando a gente aqui pode ser um professor, pode ser alguém que é mentor de uma comunidade, mas pode ser também um dentista que tem um consultório com uma cadeira e ele quer mostrar aquilo que ele faz para o mundo. Ou uma gestora de clínicas que tem 4 cadeiras e tem 4 bons profissionais e que ela quer colocar a marca dela no mercado. Contrata uma agência ou contrata uma social media? Polêmico. Não contrata ninguém. E aí? Eu acho que o primeiro passo é vocês entenderem o que vocês querem. Eu acho que a maior dificuldade, independente se você vai contratar um social media ou uma agência, é você entender o que você vai pedir para ambos, né? Tanto os problemas de comunicação que a gente tem com agências, tanto com profissionais prestadores de serviço, é muito essa gestão de expectativas. E isso vem de um desconhecimento total de como o processo funciona, né? Por isso que eu acho que esse conteúdo seu aqui é tão importante para trazer consciência. Inclusive, eu cheguei num ponto da minha carreira que eu fiz essa decisão, eu tomei essa decisão muito intencionalmente, que eu não trabalharia mais com profissionais que não tinham nada de consciência a respeito do mercado. Porque eu sofri muito para gerir essas expectativas. Então, eu não acho que nenhum profissional da área da saúde deveria se desdobrar para se especializar em marketing, por exemplo.
Eu acho, honestamente, uma perda de tempo, né? Eu acho que... Quando você fala, desculpa, consciência de mercado não é consciência de mercado odontológico, porque o dentista ele tem a consciência do mercado que ele atua, mas é a consciência do mercado digital. Isso, exatamente. Então, é o mínimo de conhecimento necessário. Minha mãe tem uma frase, porque eu nunca gostei muito de arrumar casa, né? E aí, ela brigava muito comigo quando eu era adolescente, falava, como que você vai mandar em alguém se você não sabe o que tem que ser feito? Porque eu falava, não, quando eu crescer eu vou ter empregada, eu vou ter ajudante, eu não vou precisar fazer isso. Aí ela virava pra mim, como você sabe se aquele serviço é bom, se você não sabe o que é bom? Então, pra mim é a mesma lógica. Entender o mínimo, né? Acompanhar, por exemplo, os seus conteúdos, dar essa consciência para as pessoas, né? Do que é importante, ter um conhecimento mínimo, né? Dos termos. E isso hoje em dia, a gente tem um acesso muito fácil a esse tipo de informação, né? A gente tem bons livros que falam sobre isso. E não só essa parte das redes sociais em si, mas principalmente o autoconhecimento de marca. Eu vejo isso é um problema muito grande. Por exemplo, para desenvolver a sua linha editorial, a gente fala muito sobre tom de voz. Por mais que a gente conviva e hoje eu consiga fazer alguns textos, né, que quase não tem correções, né? A gente já chegou depois de 2 anos quase, a gente chegou nesse nível. Ainda assim, o seu tom de voz é seu. E você reconhece isso, né? O que eu quero transmitir? Eu sou um professor que tem uma comunicação científica. Por mais que que você tenha seu lado brincalhão aqui com a gente, esse lado seu não é o mais importante na hora da gente fazer um conteúdo, por exemplo. Só que esse autoconhecimento tem que vir primeiro de você. O que você quer? Qual que é a sua marca? Qual que é a marca que você quer deixar no mundo? Quando a gente traz isso para o dentista, por exemplo, quais são os seus objetivos de venda para os próximos meses? Porque existe essa reclamação de não alcançar resultado, mas as pessoas não sabem nem qual que é o resultado que elas querem. Claro. Como que a gente vai desenvolver uma estratégia sem isso? Então, quando você faz um briefing, né? Você contrata um social media ou uma agência, eles te dão um briefing. E tem várias perguntas dessas, né? Bons profissionais vão fazer um bom briefing com você. Então, vem essas perguntas, né? Qual que é a sua marca? Qual que é o sentimento que sua marca tem que deixar nas pessoas? O que você quer transmitir nas suas redes sociais? Quais são os seus objetivos para o próximo ano? Seus valores, sua cultura. Seus valores, sua cultura. E muitos dentistas, muitos profissionais da saúde nunca pararam para pensar nisso e já vão contratar um profissional. E aí eu acho que esse é o principal erro, entendeu? Exato. E às vezes contrata um profissional ou até uma agência que tem um grupo de profissionais, cada um dentro da sua função. Às vezes a própria agência é uma terceirizadora de funções, ou seja, você está contratando somente um intermediário. E aí, nesse momento, Bi, o dentista, ele fica, eu vou usar o termo refém, de um projeto que talvez ele não se sinta à vontade, de um projeto que talvez ele não se sinta parte dele, mesmo porque esse projeto não partiu dele. Exatamente. E não é simplesmente fazer uma reunião e falar, eu quero isso, eu quero vender mais, eu não gosto disso, eu não gosto de dançar, eu gosto disso, eu quero isso. Mas não necessariamente, né? Mas talvez... E a agência, normalmente, o que ela faz? Ela manda perguntas, né, para triagem, faz uma triagem para tentar entender, até para brifar, né, esse termo briefing, tudo, te apresentar ali uma proposta por onde nós vamos seguir, mas aquilo talvez não te represente. Eu fiz uma consulta recentemente na nossa base e a maioria dos dentistas, tá? Eu vou falar 90% dos dentistas que contrataram agências de marketing são frustrados, são clientes frustrados. Não viram retorno no investimento. Eu acredito que nós não tenhamos pessoas tão incompetentes assim no marketing. Pelo contrário, o marketing no Brasil ele é líder mundial. Nós damos aula para vários países. Sim. Hoje eu tenho essa noção. Antigamente eu não tinha. E entendo que o fato do dentista estar frustrado é que provavelmente ele não estava pronto para analisar o resultado que ele esperava. E segundo, a ansiedade do tipo, é para amanhã. Sim. Você falou, poxa, 2 anos para a gente alinhar, a ponto de você hoje, Bianca, escrever uma legenda de um post e praticamente olhar a legenda e falar assim, cara, fui eu que escrevi. Ou seja, a gente está alinhado, a gente trabalha junto, a gente quebra a cabeça, você me corrige, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, nós estamos alinhados, nós estamos conectados. Só que isso leva tempo, isso leva esforço. E demanda uma característica que, às vezes, vem mais até de quem está contratando, né? Que eu posso falar com segurança, assim. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando a gente começou a trabalhar junto
É a sua capacidade de ser ensinável, independente de quem eu seja. Eu tinha essa preocupação. Quando eu entrei no projeto, eu pensava exatamente isso. Nossa, será que o PV vai escutar? Assim, o PV, né, tem tanta experiência, né, tanto trabalhando há tanto tempo, é uma pessoa tão já influente no meio dele. Será que eu vou conseguir agregar alguma coisa? E pelo contrário, né, você é uma pessoa muito ensinável. E esse alinhamento do relacionamento depende das duas partes nesse sentido. Tanto do profissional que está sendo contratado, de ouvir, né? Eu conheço várias estratégias que seriam interessantes para o seu perfil, mas a gente sabe que você tem os seus valores. E tem coisas que você não quer fazer. E é meu dever como profissional entender, então, como que eu posso te ajudar a alcançar os mesmos objetivos usando sem me descaracterizar. Exatamente, sem te descaracterizar. Por outro lado, a gente tem que ter esse canal de comunicação aberto, de mão dupla, né? Você falar, você ser sincero. E uma coisa que acontece muito é que a galera contrata, né, o profissional e acha que a gente vai fazer tudo sozinho. Exato. Ao invés de delegar, a pessoa delarga. E aí depois só vem a cobrança, né? Então, isso é muito legal que a gente tem uma parceria mesmo. Você entendeu que a criação de conteúdo é uma prioridade no seu negócio. E você trabalha em conjunto comigo. Se não tem essa parceria e essa comunicação, não funciona. Eu adoro essa frase. Não tem como. Eu falo bastante. A Bianca não trabalha para mim, ela trabalha comigo. Isso é uma grande diferença. Talvez o dentista que tenha contratado você, que já contratou alguém, você que já viveu com alguém, você fala assim, cara, eu contratei, eu quero saber. Tipo assim, eu te contratei para isso, eu quero que você faça isso. Calma. O trabalho, ele é contínuo. Existe um mentor chamado Joel J, ele fala o seguinte, o CPF ele tem que vir à frente do CNPJ. Então não adianta alguém falar por você, não adianta criar um avatar, criar um perfil, criar um conteúdo genérico que fale pela sua marca, é você que tem que se expor. Então, eu vou repetir suas palavras aqui, Bi. Às vezes, o profissional que contrata um profissional de marketing, um social media, uma agência, ele não está pronto para o que a agência vai solicitar. Ele não está pronto para o que o social media vai solicitar. Por quê? Porque ele não está pronto para o mercado. Ele não tem essa percepção. E eu te entendo, e você usou um termo muito legal, ser ensinável, humildade intelectual. Não adianta eu sentar agora em cima da minha influência, daquilo que eu já construí e falar, não, eu sou assim. Trabalhe. Não, pelo contrário. Eu posso aprender muito com você. Inclusive, tem episódios, né? Hoje, no conteúdo, eu estava ali, sentado ali onde está o Adriano. Eu estava sentado ali, fazendo um conteúdo de tela verde sobre um artigo. Quando deu 30 segundos, me veio uma voz falando assim, ó, muito contexto. Me conta isso. E aí eu cortei e falei, nossa, Bianca, muito contexto, pouca ação. Você falou, que bom, você é um bom aluno. Exatamente. Me conta isso. Que isso é um problema do dentista e você me ensinou. Isso. Esse é um ponto, né? Se eu pudesse falar de algo específico, né, que vocês sofrem, é que vocês vêm da graduação muito com essa percepção da temática científica de vocês e querem trazer dessa mesma forma para o contexto das redes sociais. Você começou falando, né, que é muito diferente, né, a comunicação para uma palestra, a comunicação para a sala de aula e a comunicação nas redes sociais. E hoje, a gente já entendeu que, inclusive, em diferentes plataformas, a comunicação precisa ser diferente, né? O que as pessoas esperam de você no TikTok é muito diferente do que você vai fazer no YouTube. Então, ter essa contextualização é muito importante. E isso se resume a uma coisa, a entender com quem você está falando. Uma dificuldade, né, que profissionais em geral, não só na área da saúde, têm, é só falar daquilo que lhes interessa. Sim. E o seu público está nas redes sociais para consumir o que interessa para eles. Então, aí é aquele problema, né? Muita gente desanima de postar porque ninguém interage, ninguém comenta, ninguém curte. Porque ele está entregando um conteúdo que interessa para ele, ele acha que o que interessa para ele interessa para o outro. Isso, eu tô falando sozinho, nossa, não vale a pena, não, tô gastando meu tempo, demora muito, é muita coisa para fazer e quando eu posto não dá resultado. E aí que vem a importância de você entender com quem você tá falando, né?
o autoconhecimento é muito importante, mas o conhecimento do público também é importante. Nós gastamos muitas horas aqui, né, pensando exatamente nisso, né? E como é diferente de um nicho para outro, né? Esse impacto de... Se você é odontopediatra, por exemplo, é um público. Se você é uma pessoa, né, um dentista que trabalha com harmonização facial, é outro público. Você não pode querer fazer comunicações iguais e não ter essa expectativa, né, de falar a mesma coisa, sendo que você tem públicos diferentes. Então, essa contextualização vem dessa linguagem também, né? Você, como professor, às vezes eu te desculpo, né? Porque você fala para outros dentistas. E o erro de muitas das pessoas é querer imitar as pessoas sem pensar na estratégia própria. Então, assim... Pegar um modelo, funcionou para ele, vai funcionar para mim. Você fala para outros dentistas, então a sua comunicação ser científica faz sentido. Agora, se eu falo para público final, a minha comunicação é outra. Ou seja, público final, no caso, o que não é dentista. Isso. Então, falar de dente descido... não faz muito sentido, entendeu? Se a mãe da criança entende como dente de leite. Sim. E aí, o fato de eu ter feito jornalismo me preparou para algumas coisas que eu vejo que algumas pessoas no mercado não entendem muito bem, né? Dessa questão da contextualização, dessa sensibilidade de entender o público. O que o público está acostumado a ouvir. Como que isso vai ser mais palatável para as pessoas entenderem. E entender quais são as expectativas desse público, né? Que a mãe que está no Instagram, ela está querendo ver blogueira de maternidade. Então, o conteúdo do dentista passando ali pela timeline dela, se você estiver falando de dente descido, acontece uma coisa que a gente chama de ruído de comunicação. O primeiro passo da sua comunicação é que ela precisa ser clara. Se eu não entendo o que você está falando... a probabilidade de eu pular o seu vídeo, de eu pular o seu post é muito grande, né? Então, o primeiro passo é que as pessoas precisam entender o que você está falando. Se você está usando uma linguagem muito difícil, aí não adianta esperar. Comentário, curtida, vai ser só a família lá mesmo, dando aquele joinha para dar força. Exatamente. Ou seja, às vezes até as palavras escolhidas são leigas, são palavras simples, mas redundante, prolixo, né? Contando muita história, vinculando muito aquilo que você acredita, que você pensa, mas não trazendo realmente o problema. Na maioria das vezes nós não criamos o problema e queremos entregar a solução. Isso não está claro na cabeça de quem consome. Né? E eu sei que é muito difícil acompanhar as mudanças, né? Porque até 2 anos atrás, a sua forma de contextualização ainda era super aceitável. Com a criação do TikTok, né? Impactou muito a forma de consumo. Isso é muito louco a gente pensar, né? Que uma rede social foi capaz, em 3, 4 anos, de mudar a forma de consumo de mídias das pessoas. E foi o que aconteceu. Com a criação do TikTok, tudo ficou muito mais rápido. Tanto que a gente tem uma linguagem que fala de span de atenção, né? Que é a quantidade de tempo que uma pessoa é capaz de ficar assistindo a mesma coisa. Eu lembro quando eu estava na faculdade, que os vídeos tinham que ter 10 minutos. A gente falava assim, nossa, é muito pouco, o que eu vou falar em 10 minutos? E como que pode as pessoas só assistem 10 minutos? E agora a gente fala de segundos, né? Exato. Os primeiros 3 segundos de todo o conteúdo que você produz são decisivos para saber se aquilo é interessante ou se não. E se as pessoas pulam, né, o seu vídeo nesses primeiros 3 segundos, o próprio algoritmo entende que ele não vale a pena. E aí a entrega é menor, por consequência, o engajamento é menor também. Então, essa contextualização mudou tem pouco tempo, que eu precisei puxar a sua orelha a respeito disso, né? Mas isso também tem a ver com a dinamicidade das redes sociais, né? Isso é um padrão. Se existe um padrão nas redes sociais, é que elas vão mudar. E as pessoas têm que estar preparadas para isso. Quando você tem um profissional da área que te acompanha, que é bom no que ele faz, ele vai conseguir trazer essas adaptações para você. Se você ainda não tem, você precisa ficar ligado, né, em meios que vão te informar sobre essas mudanças. Mas elas acontecem e a gente tem que se adaptar. E é bem desafiador, assim, acompanhar tantas trends, tantas coisas e permanecer relevante, né? As pessoas ficam muito nesse, tenho que crescer seguidores, mas eles não têm noção da dificuldade que é permanecer relevante, né? Às vezes chegar lá nos muitos seguidores é
é fácil. Agora, permanecer relevante é bem mais complexo. Você tem que estar sempre com a capacidade de se reinventar, de você remodelar, readaptar. Ser isso que você falou, ser ensinável. Bianca, para a gente direcionar para o final, eu queria muito que você fosse assim, direto ao ponto, como se fosse para a prática. Quais são as características ideais ou mínimas, habilidades, competências, você pode até enumerar se você quiser, que um profissional da área da saúde, um dentista, você conhece hoje bem a cabeça do dentista, você estudou a cabeça do recém-formado de odontologia, a cabeça do quem tem 40 anos de profissão, aqueles que estão ali no meio do caminho, entre 10 e 30 anos, nós entendemos como eles pensam, como eles vivem, como eles atuam, como eles são formados, capacitados. A todo momento nós estamos buscando isso, essa atualização. Então, beleza. Ofereça um serviço de social media, mas primeiro seria ideal que o dentista tivesse o mínimo disso. O que seria? O conhecimento próprio de marca, né? Como é a minha marca, como eu quero que ela seja. E aí a gente usa, né, termos muito marqueteiros, né? A gente fala de branding, de posicionamento, mas é basicamente você entender quem você é e o que você espera. Você vai trabalhar com uma marca pessoal ou uma marca profissional, né? Vai ser uma clínica. Então, pensar sobre isso já é um bom, né? Um bom caminho aí andado até você chegar num profissional de social media ou numa agência. Outro ponto que eu acho importante é estudar sobre o mecanismo das redes sociais também. Né? Então, o Rafael Kiso é uma indicação que eu dou para todo mundo que está começando, que está meio perdido. Todo empreendedor eu acho que deveria segui-lo. Ele tem, né, @ Rafael Kiso, excelente mentor. Tudo que ele fala, né, ele faz muitos testes, ele traz uma perspectiva das redes sociais que é científica. E é disso que eu sinto falta, assim. Dados, né? Isso, ele traz os dados. Então, eu diria para as pessoas procurarem esse conteúdo também. Como que funciona o algoritmo? O que é algoritmo? Como que o Instagram valoriza ou não? Para alguns nichos, a gente talvez nem vai te recomendar mais usar um Instagram especificamente no início, dependendo de onde você está começando. Então, é muito importante que você entenda o mínimo de cada rede social. E aí, no YouTube, tem inúmeros conteúdos sobre isso, gratuitos, que você pode assistir e se aprofundar um pouco mais. E aí, você vai estar sabendo mais ou menos já como chegar, né, para um profissional que vai te apresentar uma proposta, você vai conseguir entender um pouco, né, do funcionamento, do que ele está te prometendo ou não. Eu diria, inclusive, para preferir, né, profissionais que tenham essa disponibilidade de explicar, né, profissionais que sejam transparentes desde o início, né, pessoas que estejam preocupadas em realmente ouvir o que você quer e traçar uma estratégia específica para você, uma estratégia personalizada. É bom lembrar que os profissionais que estão dispostos a fazer isso não estão preocupados com o preço. E aí a gente traz outra discussão, né? Nesse mercado de redes sociais, de mídias digitais, o fato da entrada ser baixa, né? Não necessariamente você precisa fazer um curso, não necessariamente você precisa ter uma faculdade. Assim como toda área, a gente não tem bons profissionais. Infelizmente, isso acontece, né? Tem de tudo. Tem de tudo. E, geralmente, esse tem de tudo está muito atrelado a valores. Então, é importante ficar atento, né? Quando a esmola é demais, o santo precisa desconfiar. Porque, realmente, para você entregar um bom trabalho com um bom resultado, não tem como ser barato. Né? Não tem como ser uma coisa muito barata, porque demanda um esforço. Mesmo quem contrata o profissional de social media, em geral, mesmo que você contrate uma só pessoa, ela tá delegando parte do trabalho dela, porque é muito difícil você conseguir fazer tudo. No nosso caso, por exemplo, apesar de eu gerenciar todo o processo, eu não faço seu design, eu não edito seus vídeos. Então, ter outros profissionais comigo é essencial para eu conseguir fazer bem o que eu mais gosto de fazer, que é a estratégia. Perfeito. Então, essa parte do valor é muito importante. E, por último, corra de quem te promete muitas coisas muito rápido. Redes sociais, principalmente na área da saúde, é um nicho muito complexo.
Só, né, os próprios órgãos reguladores de vocês já dificultam bastante o nosso trabalho. Então, tem muitas particularidades. É um dos nichos mais complexos de se trabalhar em relação a engajamento. Uhum. É muito diferente você trabalhar para quem fala só de estética, por exemplo. Mesmo dentro da área da saúde, né? Se a gente está falando de médicas, dermatologistas. Esse é um assunto, né? Por exemplo, no TikTok, a hashtag de cuidados com a pele bate qualquer outra de rotina de skincare. Olha só. E é um assunto, então é um assunto que por si só tem um interesse muito grande do público. Agora, quando a gente fala de saúde bucal, não é um assunto que é tão interessante assim. Então, é muito difícil você conseguir resultados muito expressivos num curto espaço de tempo com um investimento muito pequeno. Então, fiquem ligados em relação a isso. O profissional, o seu cliente, o dentista, dominar um pouco das ferramentas faz sentido para você? Ele já tem uma noção básica? Ou isso é algo que você pode treiná-lo ou ajudá-lo? Sempre ajuda, né? Eu acredito que a melhor habilidade que um dentista poderia procurar desenvolver para me ajudar seria a comunicação. Então, se você tem facilidade de gravar vídeos, por exemplo, né? E não tem preconceito com aparecer, já ajuda bastante. E aí você pode procurar, né? Profissionais, até, né? Fonoaudiólogos para te ajudar. E isso é importante desenvolver. Treinamentos de comunicação. Isso ajuda bastante. Mas um bom profissional vai conseguir te direcionar quando você tem dificuldade. Isso faz parte também de um contrato bem elaborado. A gente chama de media training, né? Existem já profissionais de social media que são habilitados para fazer isso. Então, não é só te mandar um roteiro, é te ensinar a gravar. Se você já tem essas habilidades, é meio caminho andado. Facilita bastante o trabalho, né? Legal. Que legal. Bianca, papo leve, direto ao ponto, papo importante, porque eu acredito que o dentista que está na linha de frente, no mocho, atendendo o paciente todo dia, ele precisa parar 10, 15, 20, 30 minutos do tempo dele para empreender no próprio negócio. E empreender no próprio negócio significa melhorar o seu posicionamento digital, entender do mercado digital, da marca dele. E você deu o recado, você falou o que ele precisa fazer. Você já sabe o caminho. Aproveita esse bate-papo, aproveita essa discussão, porque eu vou trazer outros profissionais, eu vou trazer colegas, eu vou trazer pessoas que trabalham conosco, que trabalham no time e que me modularam, que me ensinaram e me ensinam até hoje. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua sempre gentileza, evolução. Às vezes eu estou conversando com você e você fala assim, PV, estou fazendo um curso, comprei uma mentoria, estou estudando, estou trazendo uma proposta nova. Ou seja, você está sempre em movimento e isso a gente se identifica. Eu gosto muito disso. Obrigada. Tá? Obrigado e muito sucesso nos seus projetos. Eu sei que você tem outros projetos fora esse e que você possa, através da sua marca, através do seu propósito, ajudar as pessoas, como você sempre quis. Obrigada. Sucesso para você também. Gente, acompanhem o podcast, compartilhem. Não esqueçam do CTA. É isso. Tá aí, ó, o CTA, faz o final. Curte, comenta, compartilha. Pode ser importante para alguém. Valeu. Obrigado. Tamo junto.